Então, hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho muito apreço, né? Que é a mente e a saúde mental. Uma coisa que eu já venho estudando há muitos anos, diversas abordagens, né? Desde a primeira abordagem que eu tive, que foi lá em 1977, final dos anos 70, já diz a minha idade, né? Eu já estou quase provecto. Final dos anos 70, quando eu comecei nas práticas de meditação. Vou falar isso um pouco mais à frente. Mas sempre foi um assunto muito interessante para mim, né? Falar sobre mente. E a gente começa pelo final. É uma abordagem de você começar pelo final e depois trazer o final para o nosso bate-papo. Então, o final é isso aqui. Tá? Vamos chegar lá. A mente, em Manas, em sânscrito, né? O Ayurveda, como todos sabem, o Ayurveda fala de 4 dimensões, que seria Sharira, Indriya, Manas e Atma. A gente fala isso nas nossas aulas. São 4 dimensões que o Ayurveda fala da vida humana. Manas é uma das 4 dimensões. Sharira, Kaya, ou Sharira e Kaya serão sinônimos. Sharira e Kaya são sinônimos. Deha também, que é o corpo físico, grosseiro, que você toca. Sharira, Kaya e Deha são sinônimos. Indriya, sentidos. Manas, mente, que é o objeto da aula. E Atma, vamos tocar um pouco no Atma, mas não é o objeto da aula, mas a gente vai falar no Atma que está interligado com Manas. Tá? Manas, mente é a ponte para, é a ferramenta para Atma. A gente só chega a Atma, consciência, através de Manas. Por isso que nós vamos falar de Manas hoje, mas é a ponte para Atma, consciência. Então, isso aqui é o resumo da nossa objetivo, do nosso bate-papo. A nossa mente é uma concepção do pensamento indiano. Nós podemos fazer escolhas diferentes. Com conhecimento, jnana, em sânscrito, conhecimento, atma, jnana, conhecimento da consciência, a gente pode fazer escolhas diferentes. É isso que a gente está querendo colocar aqui. A nossa mente, ela pode ser reativa ou pode ser contemplativa. A mente reativa, dentro dessa filosofia, que inclui todo o pensamento indiano, inclui também o budismo, coisa que eu comecei a estudar lá em 1981, frequentei o templo budista em Santa Teresa. A mente reativa é a mente de não aceitação. A mente contemplativa é uma mente de aceitação. Aceitação de quê e não aceitação de quê? Das situações. Quando eu faço alguma coisa com objetivo, karma fala, esse termo é muito usado no pensamento indiano. Karma fala, karma é ação. Fala é fruto. Vocês lembram da planta muito usada na Ayurveda? Triphala ou tripala. Em hindi é fala. Em sânscrito é pala. Não tem PH. Em sânscrito não tem sinal, não tem F, não é F. Por isso que é kapa e não é kafa. Em sânscrito. Em hindi, o PH é F. Então, em hindi é karma fala. Em sânscrito é karma pala. Então, o karma pala, que é pala ou fala, é fruto. Vocês lembram daquela planta, daquele medicamento trifala ou tripala? Trifala são os 3 frutos. Amalaki, Evitaki e Haritaki. Então, karma fala é o fruto do karma. A mente contemplativa, ela aceita o fruto da ação. Ela aceita aquilo que a ação traz. Ela aceita com sabedoria. Porque ela sabe que aquilo que vem é adequado. O resultado da ação, nessa filosofia, ele é sempre adequado. Porque por trás
desta bagagem que nós temos aqui hoje, por trás desse ser humano aqui hoje, existe uma bagagem. E muitas vezes nós não temos acesso a essa bagagem, que ela é pré-nascimento. Essa bagagem, essa malinha que eu trago, essa mochilinha que eu trago, de karma, de ação, e de karma fala, ou de karma fala, de fruto da ação, ela é pré-nascimento. Eu não tenho acesso muitas vezes. Então, dentro da filosofia, a sabedoria é aquela que aceita os resultados da ação como adequados. Na mente reativa, eu não aceito. E eu reajo como? Eu reajo com emoção. Na filosofia chinesa, a gente podia chamar de uma reação yang, abrupta, forte, raivosa, irritada. Na filosofia chinesa, podemos chamar de sabedoria yin, que é mais compassiva, mais tranquila, mais receptiva. A mente reativa, que é fundamentada na emoção, na não aceitação, ela tem como base rádias e tamas. A gente vai falar mais na frente sobre rádias e tamas. Já a mente contemplativa, aquela que aceita mais as situações, aceita mais o fruto da ação, o resultado das nossas ações, essa mente, fundamentada na sabedoria, ela está embebida em sattva. Nós vamos falar mais na frente, né? Então, o objetivo do nosso bate-papo hoje é transformar a nossa mente reativa numa mente contemplativa. Ou seja, trazer todo o nosso rajas e tamas para algo mais sátrico. Esse é o objetivo todo do nosso bate-papo hoje e da saúde mental na visão da tradição indiana. Nós vamos ver aqui, tá? E esse é o objetivo da saúde mental no Ayurveda, no Yoga, no Budismo. Mas tem um outro conceito aqui que é bem interessante. Karma fala igual a praçada. O que é praçada? Quem já foi num templo sabe que quando há um ritual no templo, um puja, uma oferenda, normalmente os devotos levam um alimento, geralmente é um doce, uma fruta. E esse alimento, ele é colocado no altar, ele é abençoado durante o ritual, durante a oferenda, um puja. E esse alimento torna-se praçada, algo abençoado. E que, normalmente, o devoto leva, pega, o sacerdote, o pujari, dá para o devoto aquele alimento, né? Aquele doce, aquela fruta, e ele come, geralmente, ali mesmo no templo, saindo dali, leva para casa para comer. Porque aquilo ali é a bençofia, em que a gente quer desenvolver uma mente contemplativa, a gente olha para karma fala, ou seja, o resultado da ação como praçada, como abençoado. Todo o resultado ele é abençoado dentro dessa filosofia. Não importa se ele é aquilo que a gente quer, se ele é próximo do que a gente quer, ou se não tem nada a ver com o que a gente objetivou. Por quê? Porque ele vem diretamente de quem? Do Senhor. E o Senhor, nessa tradição, é chamado de Ishvara. Então, todo o resultado da ação, ele não vem por acaso, ele obedece uma ordem, obedece leis, e essa ordem, essas leis, vêm de Ishvara, que é o Senhor da criação. Então, olhar o resultado da nossa ação como algo abençoado, seja ele qual for,
como algo adequado ao nosso crescimento, é o objetivo dessa filosofia da mente contemplativa, que é uma mente de mais aceitação, já que eu sei que tudo que eu faço terá um resultado. Toda ação tem um resultado, e esse resultado é adequado. Bom, até aqui tudo bem? Então, vamos agora começar o nosso bate-papo com os slides, tendo em mente isso aqui, que o nosso objetivo é transformar a nossa mente e, como profissionais, transformar a mente do nosso paciente, ajudar aquela pessoa que chega a transformar a mente dela de reativa a contemplativa. Não uma mente baseada em reações emocionais, mas uma mente baseada em sabedoria. Tá? Agora vamos mudar aqui o nosso foco. Vou vir para cá. E aí, vou pedir ao Antônio uma ajuda aqui para a gente começar a compartilhar os slides que a gente preparou para o nosso bate-papo hoje. Posso compartilhar, Antônio? Pode, Aderson. Você está como co-host. Fique à vontade. É um nome muito bonito. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, o título da nossa bate-papo hoje, Saúde Mental na Visão da Tradição Indiana, Ayurveda, Yoga e Meditação no Tratamento dos Distúrbios Mentais, uma visão integrativa. Então, o que a gente vai fazer nesse nosso bate-papo hoje é fazer uma ponte entre Ayurveda e Yoga. São tradições distintas. Ayurveda e Yoga não é a mesma coisa, né? Não existe uma Yoga ayurvédica, nem um Ayurveda iógico, né? Os textos primários do Ayurveda são distintos das fontes primárias do Yoga. Você não tem nos textos de Yoga a palavra Ayurveda e vice-versa. Perdão, nos textos de Ayurveda você tem em Charaka a palavra Yoga. Charaka fala de Yoga. Né? É o texto que fala realmente de Yoga, é Charaka. Mas ele não ensina Yoga. Ele cita Yoga de uma forma assim, pequena, né? Ele não aprofunda. Mas a gente vai tentar fazer uma ponte entre Ayurveda e Yoga dentro da tradição. São duas ciências complementares. Então, a gente começa falando, Antônio, tem uma faixa preta aqui, como é que eu tiro essa faixa preta, você sabe? No meio da minha tela aqui, uma faixa preta. Na tua tela tem uma... para todo mundo, ativar mudo, ótima imagem. Ativar mudo, interromper vídeo, segurança, participante. Não, isso daí não. Aqui tá perfeito. Eu sei, mas eu queria tirar da minha tela, porque atrapalha os slides. Procura movimentar. Veja se você consegue mexer, clica com o mouse em cima dela e arrastar. Vê se consegue. Agora eu consegui. Obrigado, Antônio. Valeu. Nada como alguém que entende do assunto, né? Então, vamos lá. Não há saúde sem saúde mental. Essa é uma frase que muitas vezes você encontra nos movimentos sociais, nos profissionais de saúde, nas organizações internacionais e até em entidades governamentais. Tem reconhecido o papel central dos problemas de saúde mental na atenção à saúde das populações. Né? Então, não há saúde sem saúde mental. Interessantes esses dados que eu vou trazer no início, são dados da ciência ocidental. Né? Dados internacionais mostram o seguinte: as doenças psiquiátricas contribuem, independentemente, com cerca de 14% da chamada carga global de doenças. Então, de todas as doenças, quase 15% estão ligadas às doenças psiquiátricas. E afirma-se que
uma em cada 4 pessoas, ou seja, 25%, terá algum problema, algum distúrbio de saúde mental ao longo da vida. Isso é muita gente. Quer dizer, uma em cada 4. É muita gente. Então, um estudo sugeriu, isso é interessante, né? Que apenas 23% dos pacientes têm a oportunidade de finalizar as suas frases acerca de suas queixas. Apenas 23% dos pacientes finalizam as suas frases acerca de suas queixas, com uma média de apenas 18 segundos antes de serem interrompidos. Ou seja, você vai no profissional de saúde e você só consegue falar 18 segundos, menos de 20 segundos, antes dele te interromper. Outro estudo distinto demonstrou que a atitude do médico durante a entrevista pode ter influência marcante sobre o entendimento do caso, a adesão à terapêutica e a satisfação do paciente. Então, a atitude do profissional é fundamental. Isso faz a diferença se o paciente vai ter adesão ou não àquela terapêutica. Então, aqui a gente começa introduzindo o assunto, trazendo algumas definições. A primeira definição, que é a mais conhecida, é pela Organização Mundial de Saúde, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença. Vamos ver que essa definição da OMS bate muito com a definição do Ayurveda, né? Tem uma outra definição de saúde mental que diz o seguinte: a capacidade do indivíduo de apreciar a vida e buscar um equilíbrio entre as suas atividades, os esforços para atingir resiliência. Essa palavra é uma palavra que vem da química, não é uma palavra da psicologia, mas que é usada na psicologia. Resiliência seria o processo e resultado de se adaptar com sucesso às experiências de vidas difíceis e desafiadoras, através de flexibilidade mental, emocional e comportamental, ajustando as demandas internas e externas. Essa capacidade de flexibilidade mental vem de uma mente contemplativa. Uma mente reativa tem muito mais dificuldade nessa adaptação, muito mais dificuldade em ter flexibilidade, né? Por isso, todo o nosso objetivo é levar a nossa mente reativa a se transformar em uma mente contemplativa. Então, o Ayurveda tem também a sua definição de saúde. Como a gente trouxe da OMS, vamos trazer do Ayurveda. Aqui, a gente traz 2 definições de saúde do Ayurveda. Definições distintas. Primeira definição: desejo pela ingestão de alimentos. Digestão tranquila dos alimentos ingeridos. Uma adequada eliminação de fezes, urina e flatos. Leveza no corpo. Estado agradável dos órgãos dos sentidos. Um dormir e acordar confortáveis. Uma obtenção de energia, compleição, longevidade, felicidade e o equilíbrio do fogo digestivo. São características de saúde. E o estado oposto é o adoecimento. Essa é a primeira definição que a gente traz do Ayurveda. A segunda, muito mais conhecida, que vocês já devem ter ouvido, né? Uma pessoa está saudável quando doshas, datus, agni estão equilibrados. Mala são eliminados adequadamente. E quando o atma, consciência, ser ou alma, mente e sentidos encontram-se em um estado agradável de felicidade. Vocês já devem conhecer a segunda definição, mas talvez não conheçam a primeira. Quem pode me dizer de onde vêm essas 2 definições? O Antônio não vale, que ele sabe. Ninguém?
Então, a segunda definição, muito mais conhecida, é do Sushruta Samhita, o principal texto de cirurgia ayurvédica. E a primeira definição, alguém sabe? Talvez vocês não conheçam a primeira definição, né? Porque é de um texto menos conhecido, menos valorizado, que chegou incompleto aos nossos dias. É um texto também interessante, é o Kashyapa Samhita, o compêndio de Kashyapa. Tá? Faz essa interessante definição de saúde. As duas são complementares. A gente vê que a de Sushruta, ele fala mais na mente. A de Kashyapa fala mais na função digestória, no fogo digestivo. Né? Nessa primeira definição, a função digestória é fundamental. Na segunda, entra também Atma, consciência e mente, que não entra na primeira. Mas as duas são complementares. Então, isso é uma proposta de um autor, efeitos que podem levar a prejudicar a nossa mente, né? Que tem a ver com a mente reativa. Preocupar-se em excesso, né? Avaliar-se, uma autoavaliação de forma negativa. Assumir excesso de responsabilidade e responsabilidades alheias. Tentar sempre agradar as pessoas. Não vai conseguir. Não, isso aqui é importantíssimo, né? Não gerenciar adequadamente o seu tempo. Pensar demasiadamente no passado. Omitir, reprimir, suprimir suas emoções. Só causa doença. Fazer sempre muitas coisas ao mesmo tempo, muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso leva muito desequilíbrio de vata. Cobrar-se excessivamente, uma autocobrança. Isso é muito de pita também. E, por último, não menos importante, deixar de ter hobbies e lazer na sua vida. Deixar de ter momentos de prazer. A gente sabe que a vida tem 4 objetivos, segundo a tradição indiana. O Ayurveda participa desses 4 objetivos. São eles Artha, Kama, Dharma e Moksha. Artha seria riqueza, prosperidade, segurança, opulência. Kama seria realização de desejos e prazer. Um dos objetivos da vida também é ter prazer. Dharma seria a vida ética, a vida em harmonia com a natureza, a vida, o dever de cada um nesse planeta. O mais importante é que o nosso Artha busca por riqueza, opulência, segurança, e Kama busca por realização de desejos, busca por prazer, e seja fundamentado em Dharma. Se Artha e Kama não estiver fundamentado em Dharma, esse será um grande problema para a gente. E, por último, Moksha, 4º objetivo, que é a nossa realização espiritual, a autorrealização. Então, faz parte dos objetivos da vida ter também prazer, ter também lazer, hobbies, prazer na nossa vida. Sem prazer, você acaba tendo uma vida muito sem sal. A vida fica sem gosto, né? A pessoa que não tem prazer na vida, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter algum distúrbio mental. Porque também é um objetivo na vida. Seja o prazer externo, dado pelos sentidos, ou o prazer interno, da introspecção. Então, existe uma relação cada vez mais importante na literatura, né, entre paz e saúde. Como você pode ter saúde mental se você não tem paz? Né? Então, a paz é muito importante. Ter um estado de paz é muito relevante, é muito importante na nossa vida. Né? Aí, isso aqui eu tirei do Janeiro Branco. Onde há saúde mental, há paz. Né? Então, não podemos separar a saúde mental da paz. As duas estão interligadas. Né? Então, a paz vem de uma mente mais contemplativa. A mente reativa
dificilmente está em paz. Então, a ponte, essa figura é interessante, né? Ela mostra a importante ponte que deve existir entre o nosso cérebro, o nosso intelecto, a nossa razão e o nosso coração, nossos sentimentos e nossas emoções. Há necessidade de uma ponte harmônica entre os dois níveis do ser humano, o nível sentimental, emocional e o nível racional, intelectual. Então, isso aqui é uma outra definição de saúde mental, que é uma coisa interessante, né? Essa definição, ela vem da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS nas Américas, tá? Então, a OPAS define a saúde mental como um estado de bem-estar em que a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida. Está ciente de suas próprias habilidades. Isso aqui é algo que a gente vai bater muito hoje. Autoconhecimento. Consegue trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Olha só, entra nessa definição da OPAS, também entra o quê? A contribuição para a sua comunidade. Porque não adianta nada você ter saúde mental, saúde física e mental. Você ter uma habilidade para lidar com as situações da vida. E você não contribuir para a sua comunidade. Então, você deve contribuir para a sua comunidade, né? Trabalhar também de forma produtiva. Né? Vocês viram uma coisa interessante? Na visão ocidental, a gente tem a definição de saúde e a definição de saúde mental. Duas definições distintas, saúde e saúde mental. Por que que no Ayurveda você não tem uma definição de saúde e outra de saúde mental? Quem pode falar isso? Porque a Ayurveda vê as coisas de forma integrada, porque não existe saúde sem saúde mental. A primeira frase, eu acho que a gente falou, né? Não há saúde sem saúde mental. Alguém mais quer falar? Também porque um influencia o outro. Então, se você não tem saúde mental, isso vai afetar na sua saúde do corpo, e a saúde do corpo vai afetar na saúde mental. Por isso, é uma visão completa, é saúde em geral. Exatamente. Quer dizer, o Ayurveda, ele, como a gente falou no início, ele vê a vida com 4 dimensões. Essas 4 dimensões estão interligadas. Então, na definição de Sushruta, que é mais integrativa do que a definição de Kashyapa, ele inclui também o Atma, a consciência, a mente e os sentidos. Além do corpo, claro. Então, a definição de Sushruta é mais completa que a de Kashyapa. A de Kashyapa tem mais a ver com o corpo físico, né? Mais a ver com a nossa saúde digestiva. Mas a gente vê que no Ayurveda você não separa o ser humano como a gente faz no Ocidente. No Ocidente, você está com problema de saúde física, você vai a um médico, uma pessoa que vai olhar para a sua saúde física. Se está com problema de saúde mental, você vai a um psicólogo, vai olhar para a sua saúde mental. Se está com problema de saúde espiritual, você vai ao sacerdote, não, ao monge, ao pastor, ao padre, sei lá quem for. Mas é outra figura, é outro profissional. Então, você separa o ser humano físico, mental, espiritual. O Ayurveda não. Ele coloca no pensamento indiano essas dimensões do ser humano estão integradas. Então, quando fala de saúde, Sushruta fala de mente, corpo, emoções, né, sentidos e espírito. Ele integra tudo. Tá? Então, vem a base de todo a mente contemplativa. A base da mente contemplativa é o processo de autoconhecimento. Né? A mente reativa, ela não está preocupada no autoconhecimento, porque ela está muito ligada, a mente reativa está muito ligada aos sentidos. Está muito ligada, voltada para fora. A mente contemplativa, fundamentada em sabedoria,
ela está voltada para o autoconhecimento. Na antiguidade, no Ocidente, né, existiam vários oráculos, mas o oráculo principal e mais importante é o oráculo de Delfos, na cidade grega de Delfos. E nesse oráculo, o famoso oráculo de Delfos, né, quando os estrangeiros iam lá para consultar o oráculo, né, a sacerdotisa respondia: conhece-te a ti mesmo. E uma outra resposta da literatura do mesmo oráculo: conhece-te a ti mesmo, que conhecerás o universo e os deuses. Então, a base também do pensamento grego antigo bate muito com o pensamento oriental: conhece a ti mesmo. O poder do autoconhecimento. O autoconhecimento leva uma mente contemplativa. A falta de autoconhecimento leva a mente reativa. Vou pular isso aqui. Então, na tradição indiana, existe um conceito de Mahashaya. A gente pode traduzi-lo como mente vasta. Algumas figuras que eu vou trazer aqui, a partir de agora, a gente acha que são Mahashayas, são mentes vastas. Um deles é Carl Gustav Jung, né? Discípulo de Freud, o pai da psicologia analítica, né? Foi um grande pensador do século XX, psiquiatra e suíço, né? E seguidor de Freud, mas ele discordou de Freud em várias coisas, que Freud era neurologista, não era psiquiatra, e Freud era muito mais científico, né? E Jung não. Jung tinha um pezinho no Oriente, foi à Índia, inclusive, estudava Kundalini, estudava meditação. Então, Jung tinha uma visão mais abrangente, talvez, do que o seu mestre Freud. Ele fala: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro acorda. Então, Jung já está mostrando aqui o processo de autoconhecimento. E aí, ele fala, dentro desse autoconhecimento, sobre a questão de que você nega, aquilo que nós negamos, isso a gente fica subordinado. O que negas te subordina. O que você aceita, você pode transformar. Então, o processo de transformação vem também de um processo de autoaceitação, que está vinculado ao autoconhecimento. E aí, vem esse grande pensador e solta essa pérola maravilhosa que tem tudo a ver, 100% a ver, com o pensamento indiano, com yoga, com Ayurveda. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa é a grande importância disso na nossa prática de Ayurveda, né? A gente descer do pedestal e está com a taça vazia. Se você está com a taça, se você chega perto do seu paciente, do seu cliente, com a taça cheia, você não vai aprender nada naquela relação, naquela troca. E não haverá troca. Mas se você chega perto do seu cliente, do seu paciente, com a taça vazia, há uma grande possibilidade de troca ali e de aprendizado para os dois lados, né? É isso que Jung está falando aqui. E aí, a gente vai começar a falar sobre aquilo que a gente já colocou no quadro, que é sobre os Mahagunas. Então, quando a Ayurveda fala de mente, todo pensamento indiano fala das tendências da natureza, né? Existem 3 poderes na natureza, chamados Sattva, Rajas e Tamas. Tudo na natureza passa por esses poderes. No Ayurveda, ele traz esses poderes, essas forças da natureza para a nossa mente. A nossa mente é regida por essas 3 forças. Então, a gente falou no início, a mente reativa está sendo controlada pela força Rajas e Tamas. A mente contemplativa está sendo controlada por Sattva, tá? Então, nosso objetivo, no final de tudo, é trazer a nossa mente reativa de Rajas e Tamas para uma mente contemplativa de Sattva.
Está aqui. A mente contemplativa, que é uma mente de harmonia, a mente rajásica e tamásica, que são mentes que estão relacionadas ou à depressão, ou à inércia, né? Ou à preguiça, ou à raiva, a excesso de atividade, a excitação, as paixões, né? Essas mentes são reativas. Essa mente aqui é uma mente contemplativa. Não necessariamente você precisa meditar o dia inteiro para ser contemplativo. A gente pode estar agora conversando e acontecer uma contemplação. Então, a filosofia indiana explica que existem 3 qualidades na natureza que influenciam o ser humano. No Ayurveda são chamadas de Mahagunas, ou seja, as grandes qualidades ou as grandes características, Sattva, Rajas e Tamas. A predominância destas qualidades influencia a nossa mente, nossas tendências emocionais e nossas respostas ou reações a situações. Então, a mente sátvica tem uma reação mais contemplativa. A mente rajásica ou tamásica tem uma reação mais emotiva, né? Ela é mais reativa. Então, e vem Sushruta, esse grande texto que já falamos aqui, começamos na definição de Sushruta, que é um texto de cirurgia, não é? Sobre saúde, e ele fala, melhor do que Charaka, sobre os Mahagunas. Ele define Sattva da seguinte forma: compaixão, tendência à distribuição adequada de alimentos, perdão, ser verdadeiro, falar a verdade, ter fé, conhecimento intelectual, memória, moderação e desapego são qualidades sáttvicas, de uma mente sáttvica. Infelicidade, tendência a vagar, impaciência, egocentrismo, falsidade, crueldade, fraudulência, insolência, luxúria e raiva são qualidades de uma mente rajásica, dominada por hábitos, uma mente reativa. E tristeza, tendência à desonestidade, bloqueio do intelecto, ignorância, malvadeza, inatividade e sonolência são qualidades de uma mente tamásica. Né? Tem outro texto. Sim, pois não. Boa noite. Ali em Sattva, o que ele quer dizer especificamente com memória? Quer dizer lembrar das coisas? Isso é interessante. Essa pergunta é muito interessante. A gente vai voltar a essa questão da memória, Smrti, em sânscrito, quando a gente for falar sobre os passos para aumentar sattva na nossa mente. Charaka fala em 5 passos para aumentar sattva na nossa mente. A gente vai voltar a Smrti, memória, quando a gente falar sobre os 5 passos que Charaka fala, 5 dimensões que a gente deve utilizar na nossa vida para aumentar sattva na nossa mente, tornar a nossa mente mais contemplativa e menos reativa. Tá? Vou responder a sua pergunta daqui a 10 minutos. Professor Aderson. Pois não. Não tem a ver também com quando você tem a mente sátiva, você consegue acessar mais o que tem nas grandes memórias do universo, como nas suas memórias mais antigas, né? A mente sátiva, ela tem capacidade de interiorização muito maior, né? De autoconhecimento, de atingir mais facilmente estados superiores de consciência, né? De mergulhar na consciência, né? Nós não somos esse corpo. Eu não falo eu corpo. Nós não somos essa mente. Eu não falo eu mente. Eu falo eu tenho um corpo. Eu falo minha mente é muito agitada. Minha mente é muito reativa. Então, minha mente, meu corpo. Quem é essa testemunha que fala minha mente, meu corpo? É a consciência. Então, por trás de tudo está a consciência. Atma. E como chegar à Atma? Como chegar à consciência? Quem leva a nossa mente à consciência? Sattva. Rajas e Tamas não leva a nossa mente à consciência. A nossa mente se torna reativa.
E a mente reativa é uma mente exteriorizada, uma mente que vai estar sempre voltada para fora, por os sentidos. A mente contemplativa, através de sattva, mergulha na consciência, no Atma. Isso é muito interessante. Então, já esse texto maravilhoso, vou falar sobre ele aqui, mas me perdi. Esse texto maravilhoso, Bhava Prakasha, dos textos clássicos, a gente tem dois grandes grupos de textos clássicos, dois grandes trios, o Brihatrai e o Lagutrai. O Brihatrai é o grande trio, né, de Charaka, Sushruta e Vagbhata, onde todos os estudantes de Ayurveda devem mergulhar. Charaka, Sushruta e Vagbhata. Mas tem também o Lagutrai, o pequeno trio, de Madhava, Shangadhara e Bhava Prakasha. E Bhava Prakasha é um texto especial do pequeno trio. Por quê? Porque é um texto mais recente, digamos assim, mais moderno, do século XVI, pós-Idade Média, e que tem coisas que não tem nos outros textos. Então, é um texto muito interessante, né? E esse texto fala de várias coisas, inclusive dos Mahagunas. Deste texto, a gente traz o seguinte. Segundo Bhava Prakasha, a mente sátvica é aquela crente em Deus, nas palavras das Escrituras, come apenas depois de selecionar alimentos adequados, são aqueles saudáveis, não a mente baseada em raiva, fala apenas a verdade, tem inteligência, sabedoria, coragem, capacidade de perdoar, gentileza, conhecimento, autoconhecimento, ausência de orgulho, não se envolve em atos mesquinhos, ausência de desejos, principalmente desejos mesquinhos, polidez, conduta virtuosa, que é baseada no Dharma, e respeitosa. Então, segundo Bhava Prakasha, é que ele vai além de Sushruta, que é um texto mais recente. Ele também definiu como é que a mente rajásica e a mente tamásica. A rajásica, a mente reativa, tem raiva, tendência a machucar, violência, né, mágoa, desejos, grande desejo por prazer, é baseado no prazer dos sentidos, no prazer exterior, não no prazer interior, orgulho, luxúria, falta com a verdade, não tem compromisso com o Dharma, covardia, egoísmo, orgulho na riqueza, busca apenas a riqueza, busca os excessos de movimentos. É uma mente reativa. E a mente tamásica, baseada em tamas, ateísmo, tristeza, preguiça, pensamentos ruins, desejos por atos maldosos, prazer na maldade, sonolência, ignorância, pensamento irracional e insensatez. Também uma mente reativa de forma diferente, mas também é reativa. Então, aí a gente já chega na filosofia. Saímos da medicina indiana, vamos para a filosofia indiana. As duas são complementares, tá? Os textos ayurvédicos, tanto o Lagutrai, pequeno trio, como o Brihatrai, o grande trio, eles não são textos de filosofia, não são textos de yoga, não são textos de meditação. Você tem que buscar isso em outros textos, como o principal deles, a Bhagavad Gita, né? É o principal deles. E em português, ele tem várias traduções, mas a Bhagavad Gita é um texto complexo. São 18 capítulos, 700 versos, em que Krishna, uma encarnação divina, chamada Sri Krishna, encarnação do Deus Vishnu, né? Ele encarna na Terra, e nesse texto ele ensina o seu discípulo Arjuna. Arjuna seria o discípulo de Sri Krishna. Arjuna também representa simbolicamente nós, estudantes, buscadores, aqueles que nós estamos buscando o autoconhecimento, estamos buscando a sabedoria, estamos buscando uma mente contemplativa. Arjuna, ele está na ignorância, ele está com uma mente reativa, né? Então, Arjuna busca Sri Krishna para aprender a ter mais autoconhecimento. Então, na verdade, todo o discurso da Gita simboliza o Guru perfeito, Sri Krishna, ensinando o discípulo confuso, nós, que buscamos uma orientação de um professor, de um mestre, de um livro, né? Buscamos essa orientação. Nós precisamos de uma orientação. Então, a Bhagavad Gita é esse texto fantástico, maravilhoso, e que necessita de uma interpretação.
E é muito significativo que a gente tenha uma interpretação fantástica em português, que é de Paramahansa Yogananda, um dos mestres que a gente segue, né? Temos um respeito fantástico, enorme por Yogananda, e tem em português, em 2 volumes, seu primeiro de 1 a 5, o segundo é de 6 a 18, desse texto aqui, na visão do yoga. Na visão do yoga. Então, esse texto aqui já é diferente do Yogananda, não é um texto com interpretação, mas é um texto para quem gosta das filigranas, né? Dos detalhes do sânscrito, ele é muito bom, porque o George Feuerstein, ele era alemão, e a esposa dele, Brenda Feuerstein, eles são pesquisadores profundos do pensamento do yoga, né? E ele escreveu esse texto, acho que foi o último livro dele antes dele falecer. Infelizmente, os Mahashayas, os Mentes Baixas também falecem. Feuerstein faleceu, acho que esse é o último texto dele, né? Eu adoro os textos dele, são muito profundos. E nesse texto ele vai nas filigranas do sânscrito. Quem gosta de estudar sânscrito, esse texto é muito importante. Mas ele não tem a interpretação detalhada que Yogananda tem. Então, por que eu trouxe isso aqui? Como eu falei, é Sri Krishna ensinando seu discípulo Arjuna a ter uma mente mais contemplativa, uma mente mais voltada para o autoconhecimento, e ele fala: esteja ciente que Rajas tem a natureza da paixão, sendo produzida pela sede de desejos, pelo apego. Aprisiona pelo apego à ação. Tamas nasce da ignorância espiritual. Ilude os que habitam o corpo e aprisiona pela indiferença, preguiça e sonolência. Sattva é imaculada, é luminosa e sem mal. Entretanto, se você estiver preso em Sattva, se você estiver apegado a Sattva, você também vai estar preso. Tanto que Sri Krishna fala para Arjuna: Mistraiguna Bhava Arjuna, esteja acima dos 3 gunas. Então, para você chegar a Atma, consciência, Sattva é o barquinho que leva você. Mas depois que você atravessou o rio, você não precisa levar o barco nas costas. Você só precisa do barco depois que você atravessa o rio. Não precisa do barco nas costas. Deixa o barco lá. Você chegou na consciência. Aí, Sattva ficou para trás. Então, Sattva é que leva, é o barquinho. Mas você não precisa dele depois que você chegou lá. Então, se você ficar preso a Sattva, o homem fica aprisionado pelo apego à alegria e ao conhecimento. Conhecimento, digamos assim, o conhecimento livresco, intelectual, não ao autoconhecimento. Esse é que liberta. Então, quando a luminosidade, que é conhecimento, surge em todos os portões desse corpo, deve saber que Sattva aumentou. Então, aquilo que traz sabedoria, né? Uma mente contemplativa, uma mente de sabedoria, é Sattva. Cobiça, excesso de atividade, empreendimento em ações egoístas, inquietude e desejos nascem de Rajas. Paixões nascem de Rajas. Já escuridão, inatividade, indiferença e também ilusão nascem de Tamas. Os sábios dizem que o fruto da ação boa é puro de natureza Sattva. O fruto da ação de Rajas é suplemento. E o fruto da ação de Tamas é ignorância. De Sattva vem sabedoria, a mente contemplativa. De Rajas, cobiça. De Tamas, indiferença, ilusão e ignorância. Então, você vê que o objetivo aqui de todo o processo da saúde mental é a mente contemplativa. A saúde está na mente contemplativa. A doença está na mente reativa. Então, aí vem outro texto muito interessante, que é um Upanishad. Upanishad quer dizer aos pés, uma das interpretações de Upanishad é aos pés do mestre. Por quê? Porque na Índia Antiga, sempre ia estudar com o mestre. Não tinha esse estudo através de computador, nada disso. Você ia estudar aos pés do mestre. Então, o Upanishad, uma das interpretações é você ir aos pés do mestre. E tem muitos Upanishads, falam 108 principais. O Chandogya é um Upanishad que vem do Samaveda.
dos Vedas, dos 4 Vedas, né? Atharva, Rig, Sama e Yajurveda, são os 4 Vedas. O Sama, a Chandogya, o Upanishad, está ligado a Sama Veda. É um dos Upanishads mais antigos que tem. E ele fala, é muito citado na literatura, né, pelos autores posteriores, inclusive por Shankara, que é o principal filósofo indiano. Ele fala o seguinte: a comida que ingerimos toma 3 caminhos distintos. A parte mais grosseira torna-se excreções, as nossas excreções, malas, tem que ser eliminados diariamente. A porção média é transformada na carne, corpo físico. Porém, olha só que interessante isso, a parte mais sutil irá formar a mente. Então, a parte mais sutil da comida forma a nossa mente. Com esta colocação, fazemos uma relação direta entre aquilo que nós ingerimos e a qualidade dos nossos pensamentos e emoções. A filosofia indiana aconselha uma alimentação que aumente sattva, ou seja, espiritualidade, sabedoria, autoconhecimento, a mente contemplativa. A dieta sáttvica recomenda o quê? Comida de verdade, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leite orgânico, ghee, castanhas e mel. Com o objetivo de acalmarmos nossa mente, aumentarmos sattva, alcançarmos mais profundidade nas práticas meditativas, né? Desenvolvermos uma mente contemplativa e diminuirmos rádias e tamas na nossa mente, devemos aumentar estes alimentos na nossa dieta. Tá? Então, voltamos a Charaka. Charaka, principal texto ayurvédico, né? Temos essa tradução aqui, está lá na internet, quem não tem pode baixar. Charaka, ele coloca o seguinte, o Charaka é um texto muito interessante porque é o texto mais filosófico de todos os textos ayurvédicos, né? É o que aprofunda mais a filosofia. Então ele fala, os fatores de adoecimento no corpo são vata, pitta e kapha, enquanto os da mente são rajas e tamas. Com isso, Charaka difere os doshas do corpo, vata, pitta e kapha, daqueles doshas da mente, rajas e tamas, que geram distúrbios psicológicos. Veja bem, nós temos, na verdade, 5 doshas. Vata, pitta e kapha, rajas e tamas. São 5 doshas. 3 físicos, 2 mentais. Notamos que sattva não é dosha, pois promover equilíbrio e aumentá-lo é o objetivo dessa nacionalidade indiana, né? Então, sattva, ele promove equilíbrio, então não é dosha, né? Dosha é rajas e tamas. No verso seguinte, Charaka explica a terapêutica para acalmar as características rajas e tamas e aumentar sattva, ou seja, diminuir a mente reativa e aumentar a mente reflexiva. Aí vem a pergunta da colega lá, vai ser respondida agora, sobre Smriti, memória. Charaka fala 5 são os caminhos para aumentar sattva na nossa mente e tornar a nossa mente mais receptiva. Contemplativa. A mente mais contemplativa. Jnana, que é o conhecimento espiritual, conhecimento discriminativo, que seria autoconhecimento, Jnana. Vijnana, que seria o conhecimento das escrituras, o estudo das escrituras, conhecimento da verdade. Dhaira, que seria controle da mente, né, e coragem para mudar os nossos hábitos e aumentar a sattva, tornar a mente mais contemplativa. Smriti, a memória. Mas como assim a memória? Memória de lembrar das coisas que nos fazem bem, que nos trazem bem-estar. E também memória das coisas que nos fazem mal. Evitar os hábitos deletérios da nossa saúde física e mental. E promover hábitos que são mais saudáveis. Então,
Aí vem Smriti, a memória. E, por último, Samadhi, que é o objetivo das práticas de yoga, é o êxtase espiritual ou autorrealização. Buda chamou de Nirvana, esse estado de consciência. É um mergulho no Atma, um mergulho na consciência. Como a gente já falou, quem leva a nossa mente e tudo está na mente, tudo é a mente é a ferramenta principal da nossa saúde. A principal ferramenta da nossa saúde é a mente. Por isso é importantíssimo nós desenvolvermos um caminho para tornarmos a nossa mente mais contemplativa, melhor preparada, amadurecida. Então, aqui a questão das tendências, né, Vata, Pitta e Kapha, que a gente já sabe, né? Vata é mais frio, seco e magro, Pitta médio, quente e um pouco oleoso, e Kapha gordo, frio e oleoso. E as tendências da nossa mente. Nós queremos, desde o início, falando isso, trazer a nossa mente para Sattva, diminuir rajas e tamas, que é o que traz a doença mental. A doença mental vem de aumento de rajas e tamas, e a saúde mental vem de aumento de Sattva. Então, vamos fazer uma ponte aqui entre a mente e os doshas, tá? Como seria a mente Vata? Criativa, sonhadora, rápida, inquieta, ansiosa, impaciente, dispersa, medrosa, instável e hiperativa. Né? Alguém conhece uma pessoa assim? Intimamente? Não? A mente Pitta, determinada, belicosa, concentrada, inteligente, trabalhadora, agressiva, crítica, competitiva e ciumenta. E a mente Kapha, mais calma, mais tranquila, relaxada, tem mais compaixão, mas também pode ser mais preguiçosa, apegada, possessiva, tendência à depressão e à sonolência. Tá? Então, aqui, nesse quadro, a gente faz uma ponte entre doshas e mahagunas. Não é? Vata, Sattva, com Sattva, tem clareza, criatividade e leveza. Vata, com Rajas, tem hiperatividade, medos e ansiedade. Às vezes, medos sem razão. Já Vata, com Tamas, ele é confuso, ele é indeciso, chegado à tristeza. Tá? Pitta, sátvico, ele tem conhecimento, compreensão, determinação. Pitta, rajásico, ele é agressivo, competidor, busca o poder. Pitta, tamásico, ele tem mais raiva, ciúme, inveja e fúria, crise de fúria. Já o Kapha, sátvico, tem mais amor, compaixão, perdão. Kapha, rajásico, tem apego, tem ganância e possessividade. E quando o Kapha é dominado por tamas na mente, a mente tem inconsciência, depressão, inércia e embotamento. Tá? Então, a gente pode fazer uma ponte entre os doshas e os mahagunas. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Que na tradição dos Vedas, isso não era hereditário. O que se fala é que essas chamadas castas, ou varnas, elas eram nada mais, nada menos do que personalidades ou tendências mentais. Então, você ser um brahmane, você ser um kshatriya ou ser um shudra, não é da sua família. Nascer numa família de shudra, você sempre ser shudra, não. É a sua personalidade, a sua tendência mental. Vamos explicar isso melhor. Aqui a gente explica melhor. Então, são personalidades ou tendências mentais da tradição védica. O Brahmane é aquele que tem uma tendência mental onde Rajas é predominante. Segundo Sattva é predominante, segundo Rajas e Tamas.
Então, essa pessoa sempre tem um movimento, porque Rádia está em segundo lugar, para o bem da comunidade, para o autoconhecimento. Então, são pessoas que se dedicam ao estudo, à meditação, são professores, são mestres, são yogis, são sacerdotes, são sábios, né? Se dedicam, levam uma vida de estudo, autoconhecimento, meditação, uma vida mais contemplativa. Tá? Os kshatriyas, a segunda personalidade, né, tem Rajas em primeiro lugar, ou seja, são pessoas de ação, e Sattva em segundo lugar. Ou seja, sempre quando esses têm ação, é ação para o bem da comunidade. Porque Sattva está em segundo lugar, não fazem ação egoísta. Quem são essas pessoas? São os governantes, os políticos, os militares. Na tradição antiga védica. Tá? A terceira casta são a casta dos Vaishyas. Rajas, desejos e paixões em primeiro lugar. Em segundo tem Tamas. E por último, Sattva. Então, a gente vê que Sattva está em último. Não é importante. Importante são os dois primeiros. Rajas, os desejos e as paixões. E Tamas, a ignorância. Né? Então, esse comerciante, esse homem de negócio, esse executivo, quando ele tem alguma ação, a ação é para o seu próprio bem. Não visa a comunidade, como o kshatriya. Esse visa o seu próprio bem ou o bem da sua família. Né? E o problema hoje na nossa sociedade brasileira é que os kshatriyas, que seriam os nossos políticos e governantes, eles não são kshatriyas, eles são vaishyas. Então, em vez de objetivar, melhorar a sociedade como um todo, eles têm o objetivo tamásico da própria conta bancária e não o benefício da comunidade. Então, nossos políticos não são kshatriyas, são vaishyas. Por último, temos os shudras, que são aquelas personalidades em que Tamas vem em primeiro lugar e Rajas em segundo. Sattva é menos importante, que vem em terceiro e muito mais fraco. São pessoas empregados, trabalhadores braçais, serviçais, que Tamas é mais importante na mente. É aquela pessoa que você tem que cobrar para fazer alguma coisa. Eu falando, olha só, não viu ali? A janela não está limpa. Vai lá, limpa a janela. Não viu ali? Não está vendo ali? Ó? Olha só, você não fez aquilo que eu pedi para você ontem, você esqueceu. Então, essa mente, né, mais preguiçosa, a mente mais embotada, são os shudras, né, a personalidade mais shudra. Tá? Então, não é casta. Ah, eu nasci Brahmana e você sempre Brahmana. Não. Se nasceu Brahmana, você pode ter uma mente Vaishya. É um tipo de mente. É um tipo de personalidade. Que hoje, na Índia, se confunde com casta. Mas não é isso. A tradição védica não era assim. Era um outro tipo de raciocínio. Tá? Então, no Ayurveda se fala os Vegas. São impulsos. Né? Impulsos que devem ser controlados, impulsos que não devem ser controlados. Né? Os impulsos fisiológicos do corpo não devem ser suprimidos, como urinar, evacuar, fome. Né? No Ayurveda só se come quando tem fome. Impulsos da mente devem ser controlados ou transmutados. Então, alguns exemplos aqui de impulsos, né? E a sua relação com os doshas. Por exemplo, kama, já falou aqui, sensualidade, desejos. Em excesso leva a distúrbio de vata. Krodha, raiva. Em excesso, desequilíbrio de pita. E pita desequilibrado leva a raiva. Loba, cobiça e ganância. Distúrbio de capa. Né? Capa em desequilíbrio tem ganância. Ilusão, morra. Mania por uma pessoa ou coisa. Desequilíbrio de vata. Né? Inveja, irsha. Intolerância com a riqueza e sucesso dos outros. Pessoas invejosas, intolerantes, agravam pita. Abhimana, egocentrismo, egoísmo, desequilibra pita. Choca, mágoa, desgosto. Perda de pessoa ou coisa leva ao desequilíbrio de vata também. E baia, que é o medo, também pode levar a desequilíbrio de vata. Então a gente vê, existe uma ponte entre as emoções, né, as tendências mentais e os doshas. Por exemplo, racha, excesso de alegria também pode gerar estresse, distúrbio de vata. A shuya,
busca falta ou defeito nos outros. Desequilíbrio de Vata e Pitta, os dois juntos ou separados. Vixada, desapontamento, desequilíbrio de Vata. Dânia, depressão, estado mental miserável. Inicialmente pode ser Vata, mas depois acaba sendo Vata e Kapha. E neurose, Udvega. Se você não consegue soluções imediatas, isso é, a mente reativa, que reage às situações, há frustração. E pode gerar o quê? Neuroses, transtorno mental, que causa distúrbio de Vata. Isso é doença mental, isso é a mente reativa. Por isso a importância de transformar a nossa mente numa mente contemplativa. Então, como a gente vai manejar esse estresse, essa ansiedade, nessa visão ayurvédica, né? Aqui, eu desenvolvo esse pensamento mostrando a relação entre Vata, Pitta e Kapha e as tendências mentais. Então, Vata, como já falou, medos, ansiedade, inquietação, psicose, estabilidade, mudança de humor, insônia. Tudo isso, quando você recebe uma pessoa com esse quadro mental, você já sabe que é Vata. Pitta, culpa os outros, agressividade, raiva, ambição em excesso, sempre em guarda na defensiva, belicosidade, em guerra consigo mesmo e com o passado, críticas destrutivas. Então já sabe que o Pitta está gravado na mente daquela pessoa. E Kapha, por último, está desequilibrado quando há um apego em excesso ao passado, letargia, sonolência, dependência e embotamento de devaneios. Então, essas são as características da mente do desequilíbrio dos doshas, tá? Os doshas muito desequilibrados. O diagnóstico a gente já sabe, vou pular isso aqui, a gente já viu extensamente no nosso curso de Ayurveda. É importante saber o seguinte, o profissional de Ayurveda deve ter paciência, sensibilidade e sabedoria para abordar os distúrbios mentais com as ferramentas terapêuticas da tradição indiana, né? O Ayurveda tem seus limites como terapêutico, não vai curar tudo, mas mesmo que ele não cure aquela doença mental, aquele distúrbio mental, ele vai ajudar de uma certa forma. Ele sempre ajuda as pessoas, tá? Então, uma coisa muito importante nós, como terapeutas, temos que lembrar que ao terapeuta não cabe julgar aquela pessoa. Não julguemos aquela pessoa, né? A mente reativa julga. A mente contemplativa aceita, acolhe, tenta ajudar, desenvolve processo de compaixão. Então, uma coisa muito importante, toda tradição indiana, são os samskaras. Como lidar com esses samskaras? Os samskaras são impressões latentes. Elas vêm da nossa pensamentos, nossas ações, eles causam impressões na nossa mente, são impressões psicológicas, de hábitos, que podem ser dessa nossa vida que nós temos acesso, ou de momentos pré-nascimento, nós não temos acesso. A gente constrói hábitos facilmente, sem saber. É o caso do alcoólatra, é o caso do tabagista, que constrói hábitos facilmente sem saber. Poxa, estou fumando, agora não consigo mais parar de fumar. É muito difícil parar de fumar. Muito difícil. Eu sei que meus pais fumavam e a dificuldade de parar de fumar foi sempre muito grande. Porque muitas vezes a gente já traz esses hábitos pré-nascimento. São os samskaras. Você tem que trabalhar esses samskaras. Não tem como. Tem que trabalhá-los. E como trabalhar os samskaras? Né? Trabalhando, transformando a mente reativa numa mente contemplativa. Através da sabedoria, autoanálise e autoconhecimento. Então, todo o processo é sabedoria, autoanálise e autoconhecimento, para lidar com esses impulsos latentes que são os samskaras. E aí, tem o resumo que só está no Charaka. Nenhum outro texto ayurvédico fala isso, interessantíssimo. Tem coisas que você só encontra no Charaka, por isso ele é tão importante. É o Trivida Chikitsa, as 3 abordagens terapêuticas ayurvédicas, que são Yukti Vyapashraya, que é a abordagem física, terapia do corpo físico. O Charaka
É um texto de Yuktivapashraya, ou seja, Kaya Chikitsa. Kaya, corpo, Chikitsa, terapêutica. Terapêutica do corpo. Então, Yuktivapashraya é o tratamento racional que depende do diagnóstico ayurvédico do desequilíbrio. E a consequente tentativa de eliminar a causa do adoecimento. Utiliza-se tratamento oposto à qualidade do dosha e desarmonia. Terapias depuradoras, dieta, oleação, sudação, massagens, rotina diária, aromaterapia e medicamentos. Então, essa é a terapia física, que é o objeto de estudo do Charaka. Mas tem uma outra terapia, citada também no Charaka, que é a terapia mental, que é chamada Sattva Vajaya. Sattva aqui também é mente. Além de ser pureza, sabedoria, também é mente. Então, Sattva Vajaya é a terapia mental, ou processo de autoconhecimento mental. Aqui uma médica indiana, a doutora Garima Sachena, fazendo um Sattva Vajaya Chikitsa, uma demonstração na internet de como ela faz a terapia mental no seu paciente. A terapia mental no Ayurveda é uma terapia positivista. Tenta mostrar à pessoa o lado positivo da vida dela. Por exemplo, se você está no negativismo tamásico, você tem 10 coisas na sua vida, mas tem 2 que você não gosta, mas 8 que você aprecia. O que você faz? Quando você está no negativismo tamásico, você vai se concentrar nas 2 que você não gosta. E esquece que tem 8 coisas na sua vida, 8 dimensões da sua vida que você adora. Então, uma das terapias, dos processos terapêuticos, é você trazer a atenção do paciente para as coisas que ele realmente aprecia na vida dele. E levar a um efeito mais positivo, mais sátvico na mente, e menos tamásico. Então, Sattva Vajaya é a psicoterapia ayurvédica, ou aconselhamento, com o objetivo de aumentar sattva na nossa mente. Seria autoconhecimento e espiritualidade. Diminuir rajas, paixões, apegos e tamas. O objetivo é aumentar autocontrole, desapego e força de vontade. Nesta abordagem terapêutica, o ênfase está no processo de autoconhecimento, que é a base para a autotransformação. O autoconhecimento e a autotransformação é o fundamento para a mente contemplativa. Então, voltando à Bhagavad Gita, Bhagavad Gita é um texto de psicologia indiana. Você não encontra no Charaka, no grande trio, no pequeno trio dos textos ayurvédicos, não encontra a psicologia indiana. Não está lá. Inclusive, não existe um termo em sânscrito que seja exatamente idêntico à psicologia. Não tem. Você tem doença mental. Manas Roga, o Mano Roga, é doença mental. Mas não tem psicologia, né? Estudo da psique, estudo da mente. Não tem esse termo. Mas a Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita é um termo feminino, assim como Veda é um termo masculino. Então, Ayurveda é um termo masculino, Bhagavad Gita é um termo feminino. A Bhagavad Gita, no seu capítulo 6, que é sobre meditação, Krishna fala uma coisa fantástica. Ele dá o caminho das pedras, da transformação da mente. Arjuna pergunta a ele: a mente é agitada, ó Krishna, perturbadora, forte e determinada. Acredito que seu controle seja tão difícil quanto o controle do vento. Olha só, a mente é vento, a mente é vata. A mente é reativa. A mente vata é reativa. A mente rajásica é reativa. Como posso transformar a minha mente reativa numa mente contemplativa? Está aqui a resposta de Sri Krishna. É o grande caminho das pérolas. Sem dúvida, diz Sri Krishna, a mente é agitada e difícil de se controlar. Porém, com a prática, a disciplina e o desapego, a mente pode ser controlada. Então, está aqui o caminho que Sri Krishna fala. Prática, disciplina e desapego, que é chamado Vairagya, e a Vairagya é desapego, e Abhyasa é prática. As palavras que Sri Krishna usa.
Então, e por último, Charaka fala de terapia espiritual, que é o Daiva Vipassana, que é sensacional. Esse nome não existe em nenhum outro texto ayurvédico, só Charaka fala nisso. Ele, infelizmente, não aprofunda. Outros autores aprofundaram isso, mas não Charaka. E aí vem o Jyotish, que é daquilo que Charaka fala. Jyotish é aquilo que traz a luz, né? A luz, Jyotish, né? Jyotish é a astrologia védica, né? A astrologia indiana, a astrologia hindu, porque teve influência de outras tradições também. Então não é só védica, teve outras tradições, teve o Tantra, que é não védico, que influenciou também. Então, o Jyotish é a astrologia na Índia. E o Daiva Vipassana recomenda a astrologia, que é Daiva é divindade, mas Daiva em sânscrito também pode ser destino. Se for lá no dicionário, está lá também destino como tradução. Então, por que destino aqui? Daiva Vipassana são terapias que têm efeitos imediatos que mudam o destino da pessoa. Interessantíssimas essas terapias. Terapia espiritual que utiliza as ferramentas terapêuticas sutis para mudar o destino. Mantras, rituais, preces, oferendas, niyama, que vem do yoga, pureza, contentamento, estudo, ascetismo e devoção, peregrinações a lugares sagrados, jejum como meio de autopurificação, jyotish, que é astrologia, utilização de gemoterapia, pedras preciosas e semi-preciosas, de acordo com o mapa astrológico hindu ou védico. Isso é muito interessante, tem resultados muitas vezes surpreendentes e imediatos. A professora Glória Areira, que é quem eu estudo Vedanta, vários textos, ela é uma grande mestra dos textos indianos, né, do Vedanta, ela conta uma história que é sensacional. Ela, quando passou lá quase 5 anos na Índia, nos anos 70, desde os anos 70 ela estuda isso, ela falou que houve um ritual para uma família muito rica lá da Índia, onde ela estava, que essa família tinha perdido a filha. Como assim? Uma história interessante. A filha dela, nos anos 70, tá? Tinha ido à Europa, uma família muito rica, tinha mandado a filha à Europa, provavelmente numa excursão, e a filha teve algum problema mental que ela se perdeu da excursão, né? E simplesmente sumiu na Europa. Ninguém tinha notícias da filha, ninguém sabia onde ela estava. Essa família muito rica já tinha mandado pessoas da Europa procurar a filha, polícia e tudo mais, mas a filha tinha sumido. E o que foi ser recomendado pelos suanes, pelos sacerdotes lá na Índia, foi: vamos fazer um ritual, né? Um puja, um ritual que é um puja, né? De oferenda, em que vai durar 3 dias. Só uma família muito rica podia fazer esse ritual, porque durante esses 3 dias você ia alimentar dezenas de pessoas, parece que mais de 100 pessoas foram alimentadas durante esses 3 dias. E eram rituais de um pujari, um especialista em puja, em ritual, que vai fazendo esses 3 dias. E muito caro o ritual, né? Interessante que a família cumpriu todas as regras do ritual, tem umas regras, né? Durante 3 dias fez o ritual, e no 3º dia, quando acabou o ritual, logo depois, pouco tempo depois, eles tiveram notícia da filha desaparecida. Uma coisa incrível, que é fantástico, né? Você pode dizer, como assim, né? Mas a filha estava desaparecida há muito tempo, dizem que há anos estava desaparecida. Mas com o ritual, quer dizer, houve uma mudança de Daiva Vipassana, de uma mudança no destino, ou, né, um contato à divindade, que fez algo mudar no astral da energia, que o contato com a filha se deu, só pelo ritual. Então, isso é Daiva Vipassana, você mudar, e tem efeitos imediatos, mudar o destino daquela pessoa. E aí, a gente vai voltar ao yoga, né? Vamos passar mais rapidamente, que a gente tem pouco tempo aqui para a gente terminar nosso bate-papo, né? Vocês já conhecem Patanjali, que é o principal texto de yoga, e no Ayurveda, por que a gente vai falar de Patanjali? Porque no Ayurveda a gente não fala, não tem, no Charaka não tem como chegar ao Samadhi. Ele fala de Samadhi como dos 5 caminhos para se aumentar a Sattva, mas não tem como chegar. Então você vai em Patanjali explica como chegar ao Samadhi. Ele fala dos 8 passos para chegar ao Samadhi, né? Que estão aqui eles, né? A gente vai passar rapidamente. E nós temos vários textos em português do Yoga Sutras de Patanjali, inclusive tradução da professora Glória Areira, a visão da filosofia Vedanta. Vários textos aqui do Fallenstein e de outros autores, são muito boas traduções. Então, está aqui
8 passos do Patanjali, as regras de conduta social, né, e autocontrole, que seria não violência, não roubar, verdade, autocontrole na sexualidade, né? Niyama, regras de condutas pessoais, autodisciplina, seria pureza, contentamento, tolerância, autoconhecimento. As posturas, preparação para a meditação. O pranayama, as técnicas de respiração. Muito importante isso aqui, que é o pratyahara, ou seja, o controle dos sentidos, o recolhimento dos sentidos, a introspecção. Sem pratyahara você não consegue desenvolver dharana, que é a concentração em um objeto, desenvolver dhyana, que é a meditação, e atingir o samadhi. Pratyahara, dharana e dhyana aumentam sattva na nossa mente, tornam nossa mente mais contemplativa, trazem nossa mente para o presente. Isso leva à experiência do samadhi, que é a grande concentração. É o mergulho no Atma, na consciência. Então, voltando ao início, vamos voltar ao início da nossa bate-papo. A mente reativa, né? Como tornar a mente reativa uma mente contemplativa? Então, está aqui. Vamos terminar com isso. A mente reativa é aquela que reage com as emoções desequilibradas, rajásicas, né? Um exemplo aqui na figura, como a mente reativa reage, né? Aqui, o grande desafio é a migração que todas as pessoas devem fazer da mente reativa para uma mente mais neutra, uma mente mais contemplativa. Esse é o grande desafio que cada um de nós temos que fazer com a nossa mente. E ajudar também o nosso paciente a ter uma mente mais criativa, lidar com mais criatividade com os problemas, com as situações, e não com reatividade. Então, esse é um texto muito interessante que fala de como acalmar, aquietar a mente reativa, baseado na filosofia budista, né? Aqui também fala de como você pode acalmar a mente reativa, que a mente é o seu professor. Isso também está baseado na filosofia budista. A gente vai falar agora isso aqui. A ciência da contemplação. E aqui está. Então, isso aqui é um trocadilho que só pode ser feito em inglês. A gente trouxe, que é muito interessante essa figura, né? Mindful ou mindful. A mente cheia e a mente no presente. A mente na plena atenção, na atenção plena, né? Então, duas figuras aqui caminhando no mesmo parque, rico em vegetação, um céu lindo, né? Mas esse dono do cachorro, né? A pessoa está com a mente cheia de pensamentos, de problemas, de coisas que quer resolver, pensando na esposa, na namorada. E o cachorro está no presente, no aqui e agora, curtindo aquela paisagem. Com a nossa mente full, cheia, que é a mente reativa, deve se transformar na mindful, a mente no presente, a mente consciente, a mente na atenção plena, que é o mesmo que acontece nessa figura aqui. Só que são duas mulheres caminhando num parque, uma está no presente, no aqui e agora, curtindo aquele parque, outra está trazendo os problemas, né? A mente reativa e a mente contemplativa, a mente cheia e a mente na plena atenção. Então, uma das características da mente contemplativa é a plena atenção, que hoje todo mundo conhece como mindfulness, né? A mente contemplativa, mindfulness, né? Aqui, ó. E aqui tem um texto que a gente usa, um texto que a gente recomenda fortemente, quem não leu, leia, que é sobre a mente contemplativa. Como tornar a nossa mente no presente, no aqui e agora, né? Isso começa quando a gente acorda. Todo dia a gente tem essa experiência. Acorde, mas acorde de uma forma diferente. Acorde profundamente interessado no aqui e agora. Profundamente interessado no que você faz em cada momento da sua vida. Profundamente comprometido em transformar a sua mente de uma mente reativa numa mente contemplativa. Nós temos o poder de fazer escolhas diferentes.
Nós temos esse poder. Então, nós podemos transformar a nossa mente numa mente mais contemplativa. Esse texto é muito interessante. Ele fala: o termo atenção plena designa um estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para uma experiência presente, no presente, numa atitude aberta, de curiosidade, ampla e tolerante, dirigida a todos os fenômenos que se manifestam na mente consciente. Ou seja, todo tipo de pensamentos, fantasias, recordações, sensações, emoções percebidas no campo de sua atenção são percebidas e aceitas como elas são, sem julgamento, sem reação. É apenas uma contemplação, uma observação do que está acontecendo no momento presente, no aqui e agora. Aí vem esse cara, que é um grande Mahachaya, como a gente falou, um grande mente vasta, Jon Kabat-Zinn, o pai do mindfulness no Ocidente, né? Que o mindfulness é budista, mindfulness vem de Buda, mas o pai do mindfulness no Ocidente é Jon Kabat-Zinn. A história de Jon Kabat-Zinn é interessante, é um pesquisador americano, né, da Massachusetts University, e ele, MIT também, né? E ele nos anos 70, deve ter mais de 80 anos agora, nos anos 70, ele fazia retiros muito profundos de Zen budismo e de Vipassana. 2 retiros interessantíssimos, né? Fazer os dois é muito interessante. E com esses 2 retiros, ele começou a ver que você podia usar as técnicas do Vipassana e do Zen budismo sem a religião. Porque tem muita gente que não quer a religião budista. Já tem sua religião. Então, ele tirou a religião budista e pegou a prática da atenção plena. Ele fala assim: para ser eficaz, a atenção plena requer um engajamento. É um estilo de vida, um conceito que data de milhares de anos e costuma ser citado como o coração da meditação budista. Exerce uma influência poderosa sobre a saúde, o bem-estar e a felicidade. Então, isso exige um comprometimento de você achar que realmente é importante mudar a mente. Uma mente que está sempre vagando em fantasias, uma mente que está profundamente interessada no aqui e agora, nesse momento presente, o que está acontecendo com você nessa segundo, nesse eterno presente. E como que você usa isso? Você usa os seus sentidos e você usa a respiração. Os sentidos trazem você para o presente. Você está olhando uma foto, você está ali na foto, está respirando, está ali na respiração. Né? Então, essas são as ferramentas principais para trazer a sua mente para aqui e agora e tornar a sua mente mais contemplativa e menos reativa. Então, Hatha Yoga é uma ferramenta da filosofia indiana, importantíssimo. Quem pratica Hatha Yoga prepara para a meditação. Textos importantes de Hatha Yoga, né? Hatha Yoga Pradipika, à luz do Hatha Yoga, seria o mais importante texto em português, se quiser aprofundar esse estudo, né? Hatha Yoga é a melhor preparação para a meditação. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim: eu não consigo meditar, eu não tenho capacidade de meditar, minha mente não tem concentração. Então, muito simples, você resolve isso na hora. Primeiro, todo mundo consegue meditar. Por quê? Porque todo mundo consegue pensar. Então, a meditação não é você esvaziar a mente dos pensamentos, dos problemas, não é nada disso. Meditação é você ter consciência, estar consciente do que está acontecendo. Isso só exige um pouco de comprometimento. Todo mundo consegue isso. Exige só um pouco de disciplina, um pouco de vontade. Todo mundo tem vontade. Todo mundo tem um pouco de disciplina. Né? Então, não há necessidade nenhuma de você ser uma pessoa de grande concentração para meditar. Então, não existe grande concentração, exige só que você tenha uma mente e vontade e comprometimento. Com isso, você consegue meditar. Se pede para a pessoa fazer yoga, vai preparar melhor o corpo e a mente dela para a meditação. Mas todos podem meditar, todos conseguem meditar. E outra forma de meditação que eu uso também, que eu adoro, sou apaixonado, né? Uso isso desde os inícios dos anos 80, eu com meu mestre Luiz Peçanha, maior autoridade, sem dúvida alguma, da filosofia
do Kung Fu, né? Eu com ele na academia, agora na pandemia, fazemos nossas práticas de Tai Chi Chuan e Qigong. Qigong, do chinês, Qi é energia vital, seria o prana, e Kung é o trabalho. Então, o Qigong seria o pranayama chinês, é o trabalho com energia vital. A meditação você pode fazer em qualquer lugar, na praia, no trabalho, na escola, na igreja, sentado, né? Qualquer lugar você pode meditar. Meditar é fundamental para a saúde física e mental, né? Até executivos hoje meditam, aqui uma foto dos executivos meditando, então não tem por que você não aprender meditação, é só você querer ter um pouco mais de comprometimento com a sua mente, e com a sua mente que torne-se mais uma mente contemplativa. Aqui, os benefícios que o Ocidente chegou com nossas pesquisas científicas: diminui o estresse, a ansiedade, a depressão, a insônia, melhora a autoestima, maior estabilidade emocional, menos reatividade e mais contemplação, maior concentração em memória, promove criatividade, diminui a hipertensão arterial, trata a obesidade, porque às vezes a pessoa é obesa por ansiedade, alivia a dor crônica, reduz dependência a drogas e gera mais saúde física e mental, e promove qualidade de vida e autoconhecimento, né? Então, qualquer pessoa pode meditar. A gente recomenda para quem não medita começar com 5 minutos, 5 minutes meditation, 5 minutos pela manhã, antes do café da manhã, 5 minutos à noite antes de dormir. Todo mundo tem esse tempo. A pessoa mais ocupada do mundo tem 5 minutos, acorda um pouco mais cedo, vai dormir um pouco mais tarde, mas começa com 5 minutos. Senta todo dia, 5 minutos. Né? Vamos hoje começar. Hoje a gente já vai, antes de dormir, vai meditar Soham. Muito simples, muito tranquilo, não tem problema nenhum, não tem efeito colateral nenhum. Só tem benefício. Você fecha os olhos e começa a observar a respiração. Observa a sua respiração sem controlar. Apenas uma mente contemplativa. Uma mente que observa o aqui e agora, que está interessada no momento presente. Observa o ar entrando e saindo. Apenas observa, sem controlar. Como se você estivesse observando a respiração de uma outra pessoa ao seu lado. Só isso, nada mais. Durante alguns minutos. E depois comece a prática. Durante a inspiração, pense so. Durante a expiração, pense bem suave, sem esforço, sem tensão. Se vierem pensamentos, se vierem emoções, você não se preocupa, você não se estressa, você não reage, você apenas contempla, você apenas observa e volta suavemente, sem tensão, à prática. Os pensamentos, as emoções fazem parte do processo, fazem parte. Você não vai esvaziar a sua mente. O objetivo não é deixar a mente vazia. Isso não é possível. O objetivo é desenvolver uma mente mais contemplativa. E você faz isso com essa meditação. Então, para finalizar, já passei, estourei aqui o meu horário, né? Para finalizar, eu vou finalizar com uma homenagem na tradição. Você sempre faz uma homenagem àqueles que te ensinaram. A minha professora fala assim: desconfie, professora Glória Areira, de Vedanta, né? Acompanho ela desde os anos 80, ela fala assim: desconfie daquele professor que nunca foi aluno, né? O cara que fala, mas não tem que ele aprendeu. Então aqui eu vou fazer uma homenagem, finalizar, uma homenagem àqueles que me ensinaram, né? Meu primeiro professor foi o Maharishi Mahesh Yogi, aprendi a técnica dele em 77 e comecei a praticar, gostei tanto que fui instrutor da técnica dele e ensinei em 85 a técnica dele, e ele fala aqui, vou dar aqui uma frase dele que eu achei maravilhosa: a meditação tem o maior poder de cura, porque leva a maior felicidade. Ela leva ao reino dos céus e à glória de Deus. Ela leva a felicidade com a eterna bem-aventurança da mais elevada ordem de natureza permanente. Por isso afirmamos que a meditação tem o maior poder de cura, e o maior poder de cura é aquele que é capaz de curar a vida como um todo. Então, Maharishi Mahesh Yogi falou isso lá no início, lá, que ele começou a ensinar meditação para os Ocidente, nos anos 50, né? E aí vem um cara que eu admiro muito, né? Para mim, o maior mestre que já teve no Ocidente, Paramahansa Yogananda, com esse texto maravilhoso dele, eu já li 5 vezes,
e algumas frases do Yogananda. Alimente apenas amor no seu coração. Quanto maior for sua aliança com o bem, maior será o bem em sua vida. Você vê que Yogananda dedicou a vida ao yoga, né, e a ensinar as práticas de yoga e meditação. Vê que ele tinha os olhos diferenciados, né, os olhos que ele dedicou a vida à devoção à divindade. Resistir às tentações não é a negação de todos os prazeres da vida. Não. É ter controle superior sobre aquilo que realmente você quer fazer. Estou lhe mostrando o caminho para a verdadeira liberdade. E não a falsa sensação de liberdade que, na verdade, o está compelindo a fazer o que os seus hábitos, seus maus hábitos ditam. O Yogananda trabalhava muito em trazer bons hábitos na nossa vida. E é mais fácil gerar um bom hábito do que destruir um mau hábito. Vou dar um exemplo. É mais fácil para um tabagista colocar exercícios regulares do que parar de fumar. Com exercícios regulares, você vai aos poucos vendo que o tabagismo, o fumo, está fazendo muito mal à sua saúde, prejudicando, inclusive, o exercício físico, a saúde física e mental. Então, colocando novos hábitos, aos pouquinhos você vai diminuindo a força dos maus hábitos. E Yogananda falou também, como a luz curativa do sol, o yoga é benéfico tanto para orientais quanto para ocidentais. Os pensamentos da maioria das pessoas são muito inquietos e caprichosos. É patente a necessidade do yoga, a ciência do controle da mente. E aqui, um mestre que eu tenho muito respeito, Sri Ramakrishna, mestre, um dos maiores mestres da Índia moderna, é considerado um avatar do século XIX, né? Foi mestre de Swami Vivekananda, o primeiro grande mestre iluminado a vir para o Ocidente. Ele falava ele cantava, né? E cantava uma devoção muito grande à Mãe Divina, que na Índia, Deus é olhado mais como mãe do que como pai, que o amor de mãe a tudo perdoa, quando o amor de pai é mais severo. Então a devoção dele era a Mãe Divina. Então Sri Ramakrishna cantava essa música. Mergulhe profundamente, ó mente, mergulhe profundamente no oceano da beleza divina. Se você descender às profundezas extremas, lá, nas profundezas, você encontrará a gema do amor. Fantástico, isso é realmente verdade. E, em homenagem a Sri Ramana Maharishi, ele tem um grande centro, perto lá de Coimbatore, onde a gente vai, Antônio, é lá onde a gente vai, leva nossos alunos, ele tem um centro lá, há umas 7 ou 8 horas de carro, vale a pena conhecer, né? Quem não conhece, no Sri Ramana Ashram, em uma cidade chamada Tiruvannamalai, nas montanhas, uma montanha chamada Arunachala, essa montanha aqui, a montanha sagrada, a montanha de Shiva. E esse mestre é realmente um dos maiores sábios da Índia moderna, da Índia contemporânea, né? Ele não era um yogi, ele era um sábio, sabia o caminho do autoconhecimento, o caminho do Vedanta, do Advaita, Vedanta não dualista. Ele falava que no momento que você retira a sua mente dos objetos externos e vira a sua mente para dentro, para a introspecção, né, você realmente vai provar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Né? A felicidade é a paz da introspecção, do autoconhecimento. E o Sri Ramana fala também sobre a mente contemplativa, né? Por que você deveria se preocupar com o futuro? Você nem conhece apropriadamente o seu presente. Tome conta do presente e o futuro tomará conta de si mesmo. Né? A mente contemplativa, ela traz atenção para o presente. Não fica pensando no futuro ou no passado, nas coisas que já foram. Né? Não tem mais jeito. E, para terminar, não posso deixar de homenagear, fazer a última homenagem, desculpe aí o atraso aqui, falei muito. Última homenagem ao meu professor, né? Meu atual professor, que é o nosso Swami Sadananda, que eu com ele no ashram dele lá em New Jersey, na West Bengal, que é em Bengala. Esse aqui é um dos principais discípulos dele, que são meu amigo, o médico homeopata, Dr. Kalyan Bhattacharya. O Kalyan Bhattacharya é um médico homeopata muito conhecido lá em Calcutá, e ele é um dos principais discípulos do nosso Guruji, Swami Sadananda,
disciplina, Ananda, bem-aventurança através da disciplina, é o nome de disciplina, né? Dedicou a vida ao yoga, à meditação, e Guruji fala no livro dele, não existe substituto para a realização do absoluto, não existe substituto para a autorrealização. Espera-se que seja o objetivo último da vida humana, mas o homem mundano não imagina isso. Toda pessoa nesse mundo pode transformar a sua própria vida em um campo adequado para a autorrealização. Para isso, ela deve iniciar uma prática de yoga, assim mesmo vivendo no meio de uma vida familiar. A pessoa pode ser transportada para o reino da autorrealização através de uma prática regular de yoga. Então, homenagem ao nosso grande mestre Swami Sadananda. Eu acho que foi a última. Aqui o nosso site, tem vários livros lá para vocês baixarem, quem quiser está aí, né? E aí, desculpe aí o atraso, trazer um pouquinho, abro para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aí à disposição. Obrigado por me ouvirem até essa hora, tarde da noite, de uma quinta-noite. Aderson, só tira, por favor, o teu slide para ver o pessoal aí, por favor. Sim, tirei. Deixa eu tirar deixa eu ver onde é que eu vejo aqui. Tirar o compartilhamento. Embaixo ali, share, isso, está em share, então. Novo compartilhamento. Interromper o compartilhamento. Acho que é aqui. Tirei, né? Pronto. Então, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Então, professor Aderson, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu vou te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. Você sabe que você agradeceu aos teus mestres, eu vou agradecer a você, sempre sou grato, você sabe disso, do meu respeito e admiração pelo teu trabalho e pela tua vida dedicada ao Ayurveda. E foi realmente um grande presente para nós você estar aqui conosco e foi uma linda palestra mesmo. Então, muito obrigado, mas deixo para quem quiser fazer perguntas aí, por favor, fique à vontade. Professor Aderson, boa noite. Muito obrigado também pelo teu tempo, pelo compartilhar dos teus ensinamentos, dos professores que realmente passaram todo esse conhecimento. Eu tenho uma dúvida, assim, eu não sei se eu entendi direito exatamente como que melhor nós devemos entender qual é o melhor momento, talvez, por exemplo, para se abordar o paciente, a pessoa, de uma forma, vamos dizer assim, como, por exemplo, o psicólogo. Eu não lembro ali o termo exato ali que está... como é que era? Sattva Vajrayana. Isso. Quando nós, por exemplo, devemos mais abordar desse jeito, ou quando melhor devemos abordar trazendo mais movimento para a pessoa, ou, por exemplo, pelo yoga, por atividades físicas mesmo, ou pela alimentação, como eu melhor devo sondar, assim, a pessoa para... É um bom momento para eu conversar, por exemplo, agora com ela? Ou é melhor eu... Eu entendi o que você quer dizer. Olha só, Sattva, Rajas e Tamas, né? Se a pessoa está mergulhada em tamas, ou seja, um processo depressivo, de tristeza, né? Ou até de frustração profunda, você tem que trazer tamas para Rajas. Porque você não consegue de tamas vir para Sattva, é mais difícil. Você tem que sair de tamas para Rajas, ou seja, sair da inércia, sair da ignorância, da escuridão, da depressão, do pensamento suicida para Rajas, para o movimento, para se apaixonar por alguma coisa, para se mover com algum tipo de comunidade, não é? Seja qualquer uma. Se o cara está num processo depressivo, de frustração, de tristeza, tem que sair daquilo, até tamas. Tem que trazer Rajas para a vida dele. Ele tem que se envolver com alguma coisa, se apaixonar por algum movimento, né? Se apaixonar pelo yoga, ou pela meditação, ou se envolver com algum movimento de serviço, né? Serviço às pessoas, de ajuda. Muita gente precisa de ajuda, essa pandemia aí. Então, ajudar as pessoas. Então, trazer tamas para Rajas. Exercício físico, Rajas.
ajuda muito a tratar a depressão, frustração. Então, trazer tamas para rádias, tem várias maneiras de aumentar rádias. A pessoa que está com rádias em excesso, ela fica muito ansioso, inquieto, insônia, agitação. Aí você tem que, aos poucos, de rádias para sattva. Aí introduzir ela o Tai Chi Chuan, o Hatha Yoga, né? Essas práticas de autoconhecimento, de introspecção, aos pouquinhos. Não dá para vir de tamas para sattva. Então você vai de tamas para rádias e rádias para sattva. Então você vai aos pouquinhos. Exercício físico ajuda o tamásico a ficar mais rajásico. Tai Chi Chuan ajuda o rajásico a ficar mais sattva. Então, é um processo. É um processo paulatino. Você não pode ser muito agressivo. E também não pode, na primeira consulta, querer mudar 10 hábitos da pessoa. Não vai conseguir. Uma coisa, o Yogananda falava muito isso. Você tem 10 coisas que você quer mudar na sua vida. Escolha uma coisa, apenas uma, e mude essa coisa. Geralmente é algo mais fácil. E vai mudando aos pouquinhos. Né? Uma coisa de cada vez. Um passo de cada vez. Essa seria a mensagem. Entendido. Obrigado pela resposta. Tem outra pergunta também, sem querer atrapalhar o tempo dos demais que queiram fazer perguntas. Mas teve aquele outro momento que tu mencionaste, eu também lendo um livro do David Frawley, ele comentou isso, né, naquele livro, Uma Visão Ayurvédica da Mente, que da mesma forma nós não devemos nos apegar a sattva. Isso ficou um pouco... eu entendi parcialmente isso, né? No sentido da pessoa não se bitolar, talvez, talvez nesse estado pleno, puro, como sendo o mais importante o tempo todo. Eu não sei se eu entendi direito essa parte. Eu vi que tu comentou também, e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre... como tu conseguirias explicar isso? Sobre sattva, é isso? Então, Sri Ramakrishna conta uma história que ele explica bem isso. Tinha uma pessoa andando na floresta, aí 3 ladrões vieram, prenderam essa pessoa, e roubaram tudo dela. Aí deixaram ela amarrada na árvore. A árvore, a pessoa amarrada. Aí um ladrão falou, não, vamos matar essa pessoa. Vamos matar ela, vamos roubar tudo, levar tudo. Aí o outro ladrão falou, não, vamos só roubar e deixar ela ali, amarrada, e vai embora. Né? E o que aconteceu? O ladrão queria matar, o outro não deixou, não vamos matar não. Aí deixaram ela amarrada lá, levaram tudo e ela foi embora, e foram embora. No meio do caminho, um dos ladrões saiu fora e voltou. E pegou essa pessoa e amarrou essa pessoa e levou essa pessoa até a casa dela. E, chegando perto da casa dela, falou assim, tua casa está ali. Não, você que me salvou, você vem até lá, vem tomar um café comigo, eu quero te dar alguma coisa, você me ajudou. Não vou não, porque chegando lá pode ter a polícia, pode me prender. Então, a sua casa está ali, você vai para lá. Então, a pessoa que... Os 3 são ladrões, representam sattva, rajas e tamas. Aquele que queria matar o cara ali, roubar tudo e matar, é o tamas. Aquele que falou, não vamos matar não, vamos só roubar as coisas e vamos embora, é o rajas. E aquele que voltou, soltou o ladrão, soltou o que estava passando na floresta, a pessoa normal ali, levou ele até a casa, né? Mas chegou lá, apontou o caminho da casa, chegou lá próximo à casa, mas não entrou na casa, porque falou, não, agora você vai, porque daqui eu não vou mais. Aquele é o sattva. O sattva leva você até a casa, mas não entra na casa com você. E só mostra o caminho da porta da casa. Então, Sri Ramakrishna dava esse exemplo do papel de tamas, rajas e sattva. Né? Sattva leva você até a porta da casa, mas não entra na casa. Você tem que ir além dos 3 gunas para chegar à iluminação espiritual. Esse é o exemplo que Sri Ramakrishna dava, eu acho que cabe bem aqui nessa história. Coube muito bem. Obrigado, professor. Professor Aderson, já passou até do seu horário. Você já havia jantado, né, Aderson? Já, agora eu tenho que ir embora porque eu estou aqui no meio do nada e é meio perigoso ficar à tarde aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que é a cidade mais perigosa do planeta, né?
Eu vou pedir uma gentileza, quem tiver alguma pergunta pode enviar por e-mail, eu falo com o professor Aderson depois. Então, novamente eu gostaria de agradecer ao professor Aderson, foi uma linda apresentação, foi muito esclarecedora e muito pertinente para o grupo de estudos, Aderson. Sempre você muito profundo e muito preciso nas informações. Muito obrigado mesmo, te agradecemos de coração, você realmente nos ajudou muito, foi incrível a sua palestra. Estou até emocionado, que foi realmente muito bom e sempre aprendendo com você. Muito obrigado, então. Estou aí à disposição para participar de um próximo momento aí, né? Deus quiser. Isso aí, gente. Muito obrigado, uma boa noite para vocês.